Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da 20ª reunião ordinária e a gente fala aqui sobre os projetos que foram discutidos e votados. A gente destaca aqui o projeto que foi aprovado pela Câmara nesta quarta-feira, que estabelece que a partir deste ano, o mês de novembro na Câmara de Campinas passa a ser também o mês da consciência negra no Legislativo, determinando uma série de ações de igualdade e contra o racismo que o Legislativo deverá priorizar entre os dias 1º e 30 de novembro. A proposta aprovada relembra os 20 anos da existência da Lei Municipal 11.128, de autoria do então vereador Sebastião Arcanjo e aprovada pela Câmara, que criou aqui em Campinas o Dia Municipal da Consciência Negra. A proposta destaca que, apesar de 2 décadas terem se passado, a necessidade de se conscientizar sobre a igualdade racial, bem como de lutar contra o racismo em todas as suas formas, e continua sendo fundamental. Assim, o objetivo é a promoção da igualdade racial e luta contra o racismo. Durante o debate da proposta, a vereadora Guida Calisto falou da importância desta data para Campinas. Campinas tem na sua história ela é muito marcada pela luta do povo negro nessa cidade, né? Debatendo as causas, principalmente na luta do combate ao racismo. É uma cidade que na sua história é formada, né, no período colonial, é formada por fazendas aqui, que escravizaram muito o povo negro e que também aplicou torturas, né, violentas aos negros e negras escravizados. Mas também, ao mesmo tempo que ela é marcada, né, por esse histórico forte no período da escravização do povo negro, e isso também, a gente sofre as consequências disso no combate ao racismo. Então, é uma cidade marcadamente, né, com uma elite branca e que é muito racista. Mas nós também temos na nossa cidade uma militância muito aguerrida, um povo negro muito aguerrido que foi fortalecido, que foi forjado nessa luta do combate ao racismo. Então é daqui que sai pessoas como Laudelina de Campos Melo, é daqui que sai Armando Gomes, é daqui que sai João Barbeiro. O vereador Cecílio Santos também falou sobre o projeto e lembrou de espaços importantes para a comunidade negra de Campinas, mas que estão esquecidos. Em Campinas, de modo particular, e eu penso que o projeto de lei é importante a resolução é importante nesse sentido, que se possa, no mês de novembro, reconhecer espaços como é o Clube Machadinho, como é a Orquestra dos Homens de Cor, como espaços outros em Campinas que são importantes para a comunidade negra, para nós negros da cidade, que infelizmente não são tão valorizados quanto deveria ser. Para a Guida, lembrar da real história da escravidão no país é importante para que haja a consciência em relação às pessoas negras em nossa cidade. É isso que o vereador Cecílio fala, e ele me lembra muito bem, porque ao instituir o mês da consciência negra, o mês de novembro, é um importante período que a gente vai ter, inclusive, para poder fazer o debate, trazer não só a memória, mas também a cultura da população negra, né? Quando a gente vai estudar sobre a escravidão na escola, sempre se utiliza como marco zero o período de escravidão, fazendo um verdadeiro apagamento da cultura e de todas as construções históricas que o povo negro fez e faz anterior a esse período, como se nós já tivéssemos nascido escravos, né? E não é isso. O povo negro, veio para cá, para esse país, num processo de opressão, de colonização, e aqui nós fomos escravizados. Com a apresentação e a aprovação desse projeto, que vai virar uma resolução da Câmara, a partir deste ano, em novembro, nós teremos, prioridade
em pautas, desde que atendidas as condições legais e análise de projetos, requerimentos, moções e outras produções legislativas que tenham como tema a consciência negra, a igualdade racial e o combate ao racismo, ao mesmo tempo também que a TV Câmara terá também uma programação especial voltada a este tema. E a pauta completa, é claro, você confere lá no site www.campinas.sp.leg.br. Mirna Abreu, a gente segue falando aqui sobre o trabalho dos parlamentares, agora com uma indicação do vereador Otto Alejandro. O parlamentar protocolou 2 documentos pedindo a construção de unidades escolares em bairros lá do distrito do Ouro Verde. Confira. As indicações pedem a construção em caráter de urgência de um centro de educação infantil, de uma escola municipal de ensino fundamental e de uma unidade da educação de jovens e adultos no Jardim Uruguai e no Jardim Morumbi, no distrito do Ouro Verde. O vereador Otto Alejandro reforça que as unidades são necessárias porque os pais não têm condições financeiras de levar os filhos na escola e nem de pagar um transporte escolar. O parlamentar, no documento enviado aqui para a prefeitura, destaca ainda que esses bairros ficam muito distantes das escolas daquela região. O que me motivou foi a procura de diversos moradores dessas 2 regiões, tanto do Morumbi quanto do Jardim Uruguai, falando da necessidade e a falta de vagas nas escolas estaduais que tem no Morumbi e também no Ouro Preto, próximo ao Uruguai. E eles são destinados para outras regiões, aí vem aquela dificuldade. A mãe trabalha, o pai trabalha, tem ônibus que chega até essa escola, o pai tem dinheiro para poder colocar um fretado para levar as crianças dessa escola. Então, nós fizemos, através dessa demanda dessas 2 regiões, fizemos essas indicações para resolver de uma vez o problema aí desses moradores, desses estudantes. Isso sem contar que as escolas vão dar oportunidade para as pessoas retomarem os estudos e conseguirem oportunidades no mercado de trabalho. Próximo de casa é tudo, né? Vai incentivar as crianças a ir para a escola, o pai vai saber que está ali perto de casa, que vai voltar logo para casa, consegue contar o tempo de ida e de volta. Então, se faz necessário pela educação e também muitas escolas abrem aos finais de semana para poder trazer um lazer também para os estudantes, uma educação física. Então, se faz necessário, tanto no Jardim Uruguai quanto no Jardim Morumbi. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre aqueles projetos que são protocolados e a gente começa com uma iniciativa do vereador Jair da Farmácia. A proposta do parlamentar quer instituir aqui em Campinas o Programa Municipal de Ecoterapia. O vereador Jair da Farmácia protocolou o projeto de lei na Câmara de Campinas que institui o Programa Municipal de Ecoterapia, método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. A proposta tem o objetivo de incentivar e divulgar os benefícios da prática da ecoterapia, bem como criar condições e capacitar os agentes públicos para atender a demanda do programa. O autor da matéria fala de como surgiu a iniciativa que busca o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Devido às pessoas com problema psicológico, psicoterapêutica, então eu fiz esse projeto pensando nas pessoas, para ter mais qualidade de vida, para as pessoas terem mais desenvolvimento psicológico, depressivos, então isso vai ajudar muito. E Mirna, quem também protocolou um projeto de lei foi o vereador Luiz Rossini. A proposta do parlamentar prevê que todo ponto final das linhas de ônibus aqui de Campinas tenham um banheiro. Entenda. Por meio de um projeto de lei complementar, o vereador Luiz Rossini vem chamar atenção para a falta de banheiros sanitários nos pontos finais de ônibus no município de Campinas. Hoje nós temos muitas reclamações, inclusive de motoristas, fiscais do transporte coletivo, que não têm acesso a banheiros nos pontos finais das linhas. Às vezes eles têm que parar, ficar algum tempo aguardando.
e às vezes ele não tem onde fazer a sua necessidade, e no percurso ele não consegue. Então, em alguns casos, quando tem algum estabelecimento comercial nas proximidades, ele acaba se utilizando disso. Segundo Luiz Rossini, a proposta visa atender uma demanda significativa dos trabalhadores do transporte público de Campinas. Por muitas vezes, os motoristas dependem da boa vontade de donos de estabelecimentos que ficam próximos ao ponto final para poder realizar suas necessidades. Ainda de acordo com Rossini, esta é uma obrigação trabalhista do empregador. Determina que todo ponto você tenha uma alternativa com banheiro químico. Se obviamente tiver algum estabelecimento comercial, alguma entidade que haja convênio para que eles possam se utilizar, estaria dispensada dessa obrigatoriedade. E é preciso, nós temos motoristas mulheres no transporte coletivo que têm essa dificuldade também. Os fiscais também que fazem o percurso, percorrem, né? Então, como existe uma norma regulamentadora que regulamenta algumas questões trabalhistas, elas falam que os trabalhadores que fazem trabalho externo e que tem ponto fixo tem que ter um banheiro, tem que ter sanitário, que pode ser um banheiro químico. Fica explícito na proposta de lei que as instalações sanitárias deverão ser individuais para homens e mulheres. O parlamentar acredita que as empresas vão responder de forma positiva à proposta. No meu entender, as permissionárias, concessionárias do transporte coletivo devem atender essa obrigação. O que a gente não pode é ter aquele trabalhador que faz percursos longos, às vezes não consiga ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas, né? Então a ideia é criar isso, normatizar como obrigação para que toda a linha de ônibus tenha, pelo menos no ponto final, banheiro químico masculino e feminino. O vereador comentou ainda que Campinas passa por um novo processo licitatório para o sistema de transporte coletivo e ressaltou que, se aprovada, a lei deve constar na licitação. Na minha interpretação, inclusive, eu acho que independentemente de constar da licitação, essa é uma obrigação trabalhista. Assim como o empregador é obrigado a fornecer equipamentos de proteção e locais, ambientes seguros, né, e salubres, essa obrigação cabe ao empregador, na minha ótica, analisando a NR 24, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, e se tornando lei, no edital de licitação faria constar mais essa exigência. E assim, é uma coisa tão simples, tão óbvia, né, que não tem grandes custos, mas é que de grande importância para o trabalhador do transporte coletivo. E os dois projetos protocolados passam então a tramitar na Câmara de Campinas. Passarão primeiro pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se receberem o parecer favorável, vão então para a votação em primeira discussão no plenário. Aprovados, vão para as comissões de mérito e aí depois voltam para um segundo turno de votação. E Mirna Abreu, sobre esses projetos de lei, a gente passa agora para o trabalho das comissões aqui do Legislativo. É porque a Comissão Especial de Estudos do Transporte Público de Campinas realizou mais uma reunião. E quem acompanhou tudo e conta como foi é Michel Amorim. Foi realizada na Câmara o segundo encontro da Comissão Especial de Estudos, que discute e analisa a operação do transporte público de Campinas. O vereador Cecílio Santos, que é o presidente do grupo, conduziu os trabalhos. Positivo, visto que o presidente da INDEC e o secretário do Transporte estiveram aqui, nos deram informações sobre a operação, nos deram informações de como a INDEC tem feito a fiscalização, as inspeções dos ônibus, que é fundamental para que tenhamos uma frota que rode na cidade e não venha quebrar, não venha trazer transtorno à população. O ônibus de trânsito rápido, BRT, que está sendo construído e em breve deve ser licitada a operação, também foi pauta da reunião. A operação dos ônibus, quando o BRT estiver funcionando, ela vai mudar consideravelmente, visto que serão ônibus maiores, mais rápidos, que vão circular ao longo do corredor. Então, nós estamos acompanhando e a comissão tem esse papel, acompanhar e fiscalizar a operação atual, mas também olhando para o futuro.
O parlamentar adiantou os temas da próxima reunião. Saímos daqui com o compromisso de fazer uma moção para encaminhar ao governo federal, escrevendo sobre a questão do financiamento, porque não dá para o município sozinho bancar todo, né, o custeio do transporte e nem dá para também o passageiro sozinho custear. Então é necessário verbas, né, do governo federal. Saímos com esse compromisso e no relatório final certamente constará. Também nós vamos fazer as diligências nesse próximo mês, próximo período, nos terminais e nas linhas de ônibus. E Mirna Abreu, ainda sobre o BRT, foi assunto de uma outra comissão, né? Foi assunto da reunião da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas. Confira. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário se reuniu pela 6ª vez para debater sobre o término da obra do BRT. O presidente da comissão, vereador Otto Alejandro, lamentou a ausência do secretário de Infraestrutura do município, que foi convidado, e deu um resumo de como foi o debate. Infelizmente o secretário não veio, não teve nenhuma alteração da última reunião da Comissão de Mobilidade para cá, para o término da obra do BRT, mas estamos conectados, estamos acompanhando, cobrando. Então quero dizer a toda a população de Campinas que a nossa parte estamos fazendo, que é cobrar o Executivo. E essa obra vai sim ser finalizada, porque se depender dos vereadores aqui dessa casa, nós vamos cobrar e cobrar muito, né? E falamos de outras demandas na cidade, outras demandas que estamos sendo atendidos através da INDEC. Então estamos acompanhando, estamos aqui para trabalhar. A comissão segue aí ao longo do ano se reunindo, tratando sobre outras pautas também? Com certeza, no mês que vem tem mais, iremos convocar, chamar, fazer o convite a outros secretários. Então estamos à disposição, através das nossas redes sociais, através da Câmara Municipal. Se vocês, munícipes da cidade de Campinas, tiverem demandas para trazer para a gente, tragam e a gente traz através da Comissão de Mobilidade Urbana. Os vereadores Cecílio Santos e Igor Diego, que são membros da comissão, estiveram presentes na reunião para contribuir com o debate. E Mirna Abreu, a gente continua falando sobre a agenda da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde tem mais reunião, só que de uma frente parlamentar. É a frente parlamentar que discute a legislação urbana. Inclusive, hoje ela vai fazer a sua 4ª reunião. A gente lembra que os últimos temas dessa comissão, dessa frente parlamentar, foi a questão do centro da cidade. E hoje, então, acontece o 4º encontro a partir da 1h da tarde. E se você quiser participar, pode ir pessoalmente no plenário provisório que funciona lá no Teatro Bento Quirino, com entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade, ou então acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara.